Muito bem, então vamos lá. Hoje será uma aula bastante curta. Eu vou apenas fazer a apresentação de um relé para vocês, ok? Alguns chamam também de relé, por influência do termo relay do inglês, mas a influência francesa é realmente maior, então o que se chama oficialmente, como se pronuncia oficialmente, é relé, ok? Então vamos lá, o que é um relé? O relé é um atuador binário, tá? Binário porque ele tem apenas duas condições, que seria aberto ou fechado, como se fosse 0 e 1, tem tensão, não tem tensão, conduz, não conduz, enfim. Ele só tem dois estados possíveis, estados físicos possíveis, tá? Ou ele está conduzindo ou não está conduzindo. Aqui eu escrevi para vocês que ele é um atuador binário, uma vez que tem dois estados estáveis com energia fechado, sem energia aberto. As imagens, tá, dos mais comumente encontrados por aí, são estes camaradas aqui nestas fotos. Mas existem outros, existem até muitos outros tipos de relés. Mas o funcionamento desses relés são exatamente análogos, todos iguais. Vamos lá, o que é na realidade um relé? O relé, ele é esse conjunto aqui, tá, onde ele tem uma bobina, tá, você tem um fio de cobre enrolado aqui em forma de bobina, um núcleo central preso a uma carcaça, tá? E sobra essa parte onde ele irá atrair esta haste eletricamente, ou melhor ainda, magneticamente, eletromagneticamente, para ser mais preciso ainda. E quando ele atrai esta haste, ele empurra esse contato para lá, fechando esse curto, fechando esses dois contatos, fazendo com que o que estiver ligado no terminal A entre em contato com o que está ligado no terminal B, tá ok? Então isso é um relé. Aqui você liga os terminais de alimentação da bobina e quando a bobina é energizada, ela cria um campo eletromagnético que forma um ímã. Esse ímã é que vai fazer essa força eletromagnética para empurrar, para puxar essa haste para baixo e empurrar os contatos, fechar os contatos, ok? Eletricamente falando, é algo mais ou menos assim. Você tem aqui a bobina, você tem o núcleo e você tem a chave que é fechada com a força eletromagnética. Então, quando eu energizo essa bobina através desta bateria, eu tenho uma corrente elétrica circulando por essa bobina, criando o meu eletromagnetismo aqui e fechando esses contatos, que nesse caso é um relé que tem contatos normalmente abertos. Existem outros tipos, existem relés de 2, 3, 4 contatos ou mais. Então, uma vez energizado, criado o campo eletromagnético, esse contato será atraído para cá, esta chave se fecha. Fechando esta chave, que seriam esses dois contatos aqui fechados, tá? Você tem uma corrente circulando nesse circuito B aqui, onde a bateria E2 vai fornecer energia para a carga e essa corrente vai circular através desse contato AB que está fechado. Muito bem. Digamos que essa carga fosse uma lâmpada, coisa mais simples possível, teríamos aqui uma lâmpada acesa, tá? E se cortássemos E1, tá? O S1, se abríssemos a chave S1, teríamos essa lâmpada apagada, porque ele não teria mais o campo eletromagnético e esta chave do contato AB levantaria. Ela abriria como está aqui no desenho físico do relé, tá ok? Visualmente dá para notar a grande vantagem de um relé. É que eu tenho o meu circuito elétrico comandando a bobina, que é claro, é baixa tensão e baixa corrente. Eu posso ter um circuito aqui de baixa corrente alimentando esse meu circuito, essa minha bobina, fazendo com que um circuito de alta tensão e alta corrente passe por aqui e seja chaveado aqui. Eu não preciso me preocupar em ter um circuito com grandes correntes que aguente a minha carga dentro do meu circuito eletrônico principal. Não, ele está isolado. Eu uso apenas, eu conto apenas no meu projeto com a corrente e a tensão que vai circular aqui nesta bobina. Tá? Isso é muito simples de se entender. Vamos lá. Como é que eu calculo a corrente que circula, que tem que circular por aqui? Tem duas maneiras. Não sempre, a maioria sempre dá duas maneiras. A primeira é pegar o datasheet, que essa é a forma mais correta. Você pega o datasheet do teu componente, do teu relé, e vai lá buscar os dados de corrente, tensão, enfim,
tudo que importa, resistência, enfim, a corrente que aguenta esses contatos, isso também tem que ser buscado no datasheet ou no próprio invólucro. Tá? A capa que envolve este relé também costuma trazer essas informações. Mas digamos que eu não tenha nada disso, estou no meu circuito, aproveitei um componente antigo, tirei um componente lá e já se apagou com o tempo, apagou o que estava escrito na caixinha, não tenho referências. Como eu vou fazer? Tá bom, eu posso calcular essa corrente me utilizando de um multímetro. A lei de Ohm está aí para ser usada. Então, de que maneira eu faço isso? Eu coloco um multímetro aqui nas pontas, tá? Nos dois terminais da minha bobina e vou ler a resistência dessa bobina. Veja, você vai tirar esse relé do circuito, ou pelo menos a bobina tem que estar separada do circuito para não ter nenhuma leitura errônea, ok? Aí sim você vai ligar com ela isolada ao teu circuito e vai medir essa resistência dessa bobina. Se você tem a resistência e você sabe a tensão de alimentação desta bobina, segundo a lei de Ohm, se você tem R e você tem V, ou E, a tensão de alimentação, você calcula o I. De que maneira? É E sobre R. Tá certo? E dividido pela resistência, tensão dividido pela resistência é igual a corrente. Muito simples. Então eu chamei aqui de I da bobina, Ibob, é igual a tensão de alimentação da bobina, dividido pela resistência da bobina do relé. Tá ok? Um caso hipotético. Imagine que eu tenha um relé que é alimentado por 12 volts, tá? E que eu coloquei o multímetro lá e vi que ele tem 500 ohms de resistência. O que eu vou fazer aqui? Algo muito simples. Eu pego aqui os 500 ohms, eu pego os 12 volts e divido pelos 500 ohms, o que vai me dar uma corrente de 0,02 ampere, ou 20 miliamperes. Tá ok? Sabendo essa corrente, eu posso calcular, colocar no meu circuito, criar um circuito, enfim, eu sei as especificações. Tenho a tensão, tenho a resistência e tenho a corrente desse relé. O que me falta? Saber a corrente que aguenta esses contatos, que é a corrente que eu vou colocar nesse circuito 2, onde vai estar a carga. Isso eu não vou conseguir medir se eu não tiver as especificações desse relé, ou se tiver escrito na carcaça dele, no invólucro, tá? que geralmente acompanha esse componente. Eu preferia, antes de colocar isso em uso, buscar as especificações técnicas junto a um datasheet. Ok? Bom, isso então é um relé, apresentado um relé para vocês. Ok? Eu posso inclusive mostrar para vocês, eu vou montar o circuitinho aqui do lado, e vou mostrar para vocês um relézinho em funcionamento. É algo muito simples, vou fazer em instantes, e já vamos para o laboratório verificar isso, ok? Venha comigo! Ok, então vamos lá. Este aqui é o relé que eu resolvi pegar para apresentar para vocês, tá ok? Ele é um relé sem invólucro, tá? É um relé pelado, como eu diria. Você vê aqui a armação metálica dele, que corre por todo o extremo, e é um polo também a ser chaveado, tá? Você liga aqui geralmente o negativo do teu circuito. Do circuito B, é claro, o circuito que vai ser chaveado para o A ou B aqui. E você tem aqui aquela parte móvel que é atraída eletromecanicamente após a energização ou após energizado esse núcleo que fica dentro desta bobina, tá vendo? Esta bobina é que é energizada e este é o núcleo que corre por dentro da bobina, que vai atravessar a bobina e vai atrair magneticamente esse contato para cá, fazendo contato, passando a energia que está na carcaça para o terminal A ou terminal B, tá certo? Se virarmos aqui de ponta cabeça, veremos os pontos de ligação, os pontos de conexão. Então nós temos aqui o ponto de conexão A e B da bobina, é aqui que se energiza a bobina, e aqui os dois conectores que serão chaveados, tá? Do circuito que seria o circuito externo, conforme eu desenhei para vocês. Aqui você tem o normalmente fechado, ou seja, tudo que você ligar aqui está energizado pelo sinal que está passando pela carcaça, e o que você colocar aqui será aberto. Só vai ser energizado quando ele for magnetizado, que então ele fecha esse contato, abre aqui e fecha aqui para baixo. Ok? Eu vou energizar essa bobina para que vocês ouçam o barulho e vejam ela funcionando, tá ok? Vou colocar aqui meu terminal, minha alimentação de 12 volts, que é a alimentação desta bobina, tá ok?
e vocês vão ouvir quando eu polarizar aqui, ó. Abrindo e fechando o terminal conforme eu encosto. Eu vou virar aqui para que vocês observem o movimento desse terminal, dessa... É meio ruim de filmar porque é pequeno, né? Mas veja, olha lá. Estão conseguindo ver este componente, essa parte dele se movimentando? Ó, quando eu energizo, ele é atraído e fica colado, fechando o contato para o normalmente aberto. E quando eu abro, ele abre o terminal normalmente aberto e fecha o normalmente fechado, que está desenergizado. Então é isso. Nesta minha fonte, nesses dois terminais aqui, eu teria o meu circuito eletrônico, no qual não me preocuparia muito com corrente. A corrente que puxa esse camarada aqui é alguma coisa em torno de 20 mA. E eu poderia ligar alguma coisa nos contatos aqui, que seria alguma coisa na ordem de amperes. Tá? Isso aqui, acho que esse relé, se eu não me engano, aguenta até 3 ou 5 amperes. É algo bastante interessante para eu não ter que me preocupar com o meu circuito interno, eletrônico. Tá ok? Eu chaveio de uma maneira externa. É para isso que funciona um relé. Tá? Se vocês estiverem com curiosidade, este relé é um relé usado nas setas dos veículos automotivos. Tá? Esse barulho. É o barulho dele ligando a seta, piscando a seta. Cada vez que fecha, ele acende duas lâmpadas de sinalização de seta nos automóveis, tá ok? Então realmente é uma corrente bacana que corre por esses terminais. Ok? Deu para entender? Vamos voltar para o computador. Muito bem. Com essas explicações eu termino a apresentação deste relé. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento. É muito simples, muito útil. É bastante utilizado quando se deseja isolar circuitos, não é mesmo? Como eu demonstrei. Espero que tenha sido útil para vocês. Se você gostou, clique ali no positivo, no joinha aí no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Logo ali ao lado do meu nome ali tem um inscreva-se. Clique ali, inscreva-se, receba as nossas notícias, as nossas mensagens, os nossos lançamentos em primeira mão. Dê seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu, meu amigo, até mais. Tchau, tchau.